Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns, parabéns. Queria agradecer muito o governador Rodrigo Garcia, que possibilitou nessa parceria a gente poder estar fazendo esse trabalho super importante, que tem tido uma sensibilidade enorme, tem sido um grande parceiro da Prefeitura de São Paulo. Tudo que o Rodrigo Garcia desenvolveu nesse último período como governador, é uma pena que termina agora dia 31 de dezembro, mas tenho certeza que vai ficar marcado para a história, mais do que as obras, né? Está com 36 quilômetros de metrô sendo realizado, mas nós temos, por exemplo, amanhã, aliás, quinta-feira, nós vamos estar entregando mais 400 unidades habitacionais, dando início de obras em 3.000 unidades habitacionais lá no Grajaú. Na sexta-feira a gente vai estar junto, inaugurando já o segundo Bom Prato. Essa semana a gente inaugurou o Bom Prato da M. Boimirim. Sexta-feira, Robson, a gente inaugura o Bom Prato lá de Parelheiros, lá no extremo sul. Muitas e muitas coisas boas que a gente em parceria fez. Então, até fica como exemplo isso para a nossa vida. Aquilo que a gente faz sozinho, a gente, né, vai até um certo ponto. Quando a gente faz junto, a gente soma forças, a união, a gente consegue muito mais além. Então, Rodrigo, queria já iniciar aqui te cumprimentando e te parabenizando e te agradecendo por tudo que você tem feito aqui pela nossa cidade, por tudo que você tem feito à frente do governo do Estado. Queria cumprimentar toda a equipe aqui da Prefeitura de São Paulo, em nome da secretária Aline Cardoso, todos os secretários, em nome do secretário Bruno, todos os secretários do governo do Estado, toda a nossa equipe, que para fazer tudo isso tem que ter uma equipe dedicada, comprometida, apaixonada pelo que faz, né, Juan? E é importante que a gente possa sempre estar destacando isso. E cumprimentar também aqui algo muito bonito que marcou muito para mim, me emocionou bastante, e o governador Rodrigo Garcia também, foi aqui o nosso coral, que é organizado e é liderado pela Lohane Reis e Rafael Terra, né? Muito bonito o coral de vocês. A gente vir no evento, ser recebido com esse coral, com essa energia positiva, marca a gente, né? Acho que é muito importante. Porque nós estamos falando aqui, mais do que o programa, nós estamos falando aqui sobre sonho, sobre realização, sobre expectativa, sobre histórias. Como a gente escutou aqui a história de alguns de vocês. Histórias tão bonitas de superação. E todo mundo tem sonho. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre sonho. Mas antes eu queria contar uma história para vocês, que muita gente aqui já sabe, mas alguns não sabem. Tinha uma vez uma situação de uma tartaruga que ela estava no local e o alimento dela estava longe, numa estrada, bem longe. E, né, um sol danado, e um monte de gente perto lá, os coelhinhos, vaca, cavalo, rato, tudo falando, tartaruga, não adianta você querer chegar lá para comer, para chegar na comida. Você não vai conseguir. E ela foi andando, andando. E as pessoas, você não vai conseguir. E ela foi andando, andando. E todo mundo falando, para, você não vai conseguir, você não vai. E ela foi andando, andando, andando. E ela chegou lá na comida. E aí falaram, mas puxa vida, todo mundo falou que não ia dar certo. Todo mundo falou que ela não ia conseguir. Todo mundo falou para ela desistir. Aí um chega para o outro e fala, mas ela é surda. Então, a gente precisa ter na nossa mente de que a gente tem que olhar, sonhar e não escutar as pessoas que vão falar para a gente que a gente não vai conseguir. Porque a gente precisa ser determinado, sonhar e ir atrás do sonho. Tem uma frase de Eisenhower que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. Quem é otimista, o mundo lhe pertence. Quem é pessimista não vai para lugar nenhum. Quem ficar falando, não vai dar certo, eu não vou conseguir. É como tem um grande monge que fala, e tem alguns religiosos que também dizem, que tudo que a gente fala para Deus, Deus responde sim. Se a gente falar para Deus, eu vou conseguir, a resposta dele vai ser? Sim. Se eu falar para Deus, eu não vou conseguir, a resposta dele vai ser?
Sim. Se eu falar para Deus, vai dar certo a minha vida, eu vou conseguir o meu emprego, a resposta de Deus vai ser sim. Então, o nosso poder da mente é muito importante. A nossa positividade é muito importante. E por que eu estou falando isso para vocês com muita tranquilidade? Eu vim da periferia de São Paulo, do Parque Santo Antônio. Escutei tanta gente falar, não vai dar certo. Eu sempre tive muito sonho. Estudava em escola pública, do Dom Duarte Leopoldo de Silva, usava serviço de saúde público, transporte público. Eu sempre tive um sonho de poder montar o meu negócio, de avançar, de prosseguir. Quando eu montei a minha empresa, era numa salinha de 2x2, uma salinha pequenininha, que na verdade tinha um dentista, o Dr. Rogério, que ele tinha um consultório, que era numa sobreloja, e ele não usava todo aquele espaço. E eu falei para ele, Dr. Rogério, você podia me alugar um cantinho aqui que não está usando? Eu ponho uma divisória para eu começar a minha empresa. E em 1996 eu comecei nesse cantinho, eu falo que é uma sala, nem a sala, era um cantinho lá, Robson, de 2x2. E eu sempre falei, vai dar certo. Mas eu não falei vai dar certo dormindo até tarde. Eu não falei vai dar certo sem poder me dedicar, sem poder buscar estudar. Eu falava vai dar certo, mas eu corria atrás do meu sonho. Eu acordava cedo, dormia tarde, tinha determinação e falava o seguinte, o meu cliente vai ser o cliente mais satisfeito. Quando você está lá na portaria, que você fala, quem que é você? E que você dá um bom dia para as pessoas, e que as pessoas falam, puxa, que cara legal. Né? Quando, às vezes, alguém está chegando lá e precisa de alguma coisa, sei lá, arrumar um guarda-chuva, carregar uma mala e você ajuda, tudo isso é a positividade que é importante. Mas eu montei o meu negócio e falei, isso vai dar certo, e fui me dedicando, tratando bem, cuidando bem dos clientes. E aí eu montei uma filial em Guarulhos, depois montei em Santos, aí montei em Campinas, aí montei em Minas Gerais, aí montei no Rio de Janeiro, montei no Espírito Santo, e as coisas foram fluindo. Então, eu sou um exemplo vivo de que não é porque a gente vem da periferia que a gente não tem o direito de sonhar e de crescer na vida. E cada um de vocês são exemplos de que quando a gente quer, a gente progride e a gente vai avançando. Nessa minha trajetória, Rodrigo Garcia, eu tive muitos amigos que enveredaram para outros mundos, que foram usar drogas, outros foram roubar, outros foram vadiar, e tantos outros foram trabalhar, foram buscar crescer. E eu tenho percebido que as pessoas que hoje têm maior felicidade é aquelas que buscaram um caminho de acreditar num sonho, de ir no caminho correto, de ter Deus do lado, de poder ter fé e esperança e poder sempre buscar progredir. Dito isso, bem pertinho do Natal, que é uma data tão importante, o que é o Natal? É o nascimento de Jesus, é o renascimento. Né? Para quem crê em Deus, isso é muito importante. Para quem não crê também, é um simbolismo de uma nova vida, de uma esperança e de uma expectativa. Eu queria, nesse momento aqui, como prefeito dessa cidade enorme, com tantos e tantos problemas, mas com tantas e tantas coisas boas, porque é uma cidade acolhedora. O Bruno perguntou aqui, né, do time das pessoas. Se eu perguntar aqui se tem alguém da Bahia, do Paraná, de Mato Grosso, algum parente, vai ter alguém aqui que veio de algum lugar ou que tem parente de algum lugar que não São Paulo, até fora do Brasil. Porque é uma cidade acolhedora, que vem gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro. É uma cidade fantástica, esse vídeo que a gente viu aqui, é uma cidade muito boa, que depende muito da gente poder construir os nossos caminhos, não ficar esperando cair do céu. E nessa proximidade do Natal, de poder estar aqui nesse evento super importante, que a Aline e o Bruno fizeram com tanto amor e toda a equipe, né, queria dizer para vocês que vocês estão no caminho certo, que vocês podem contar com a gente e que a gente precisa muito contar com vocês e que a gente vai ter cada dia uma cidade melhor e que a gente vai ter cada dia a nossa vida e da nossa família melhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês acreditarem em vocês,
Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Muito sucesso. Feliz Natal. Abraço. Prefeito, a gente viu aí uma cerimônia super importante, o senhor falou muito de sonhos que se tornam realidades. Queria que o senhor falasse sobre esse programa, a continuidade dele e a importância, principalmente. Primeiro, destacar dessa integração da Prefeitura ao Governo do Estado, que a gente percebe, quando a gente tem união de esforços, a gente consegue trazer maior resultado. Esse programa Bolsa Trabalho são 10 mil pessoas beneficiadas e que agora passou por uma segunda etapa. 1.780 deles que tiveram uma performance maior dedicação, passa agora para a segunda etapa, ganhando R$ 1.200. Então, além de fazer a qualificação, os cursos, a gente poder dar para essas pessoas uma oportunidade. Histórias tão bonitas que a gente escutou aqui, pessoas que inclusive têm formação superior, estavam desempregadas e puderam ter, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado, uma oportunidade para poder estar no mercado de trabalho. Prefeito, a Prefeitura está terminando o ano com 26 bilhões em caixa, pelo menos cheguei nesse número com os dados ali no site da Transparência, se o senhor quiser até fazer uma correção, alguma coisa do tipo. E aí eu queria que o senhor comentasse por que esse dinheiro não foi investido de alguma forma. Olha, a Prefeitura hoje de São Paulo, ela está num patamar muito diferenciado de que anos atrás, né? Hoje a gente chegou na classificação na AAA. O que é isso? Alta capacidade de investimento, baixa endividamento. Só para a gente ter uma ideia, Miami é AA. E nós fizemos um acordo muito importante para a Prefeitura de São Paulo com o governo federal. Nós liquidamos a dívida da Prefeitura de São Paulo com o governo federal, que aconteceu no início desse ano. Portanto, a Prefeitura deixou de pagar mais de 3 bilhões por ano de dívida. E a gente passa para um outro patamar, que é uma capacidade de investimento. Mas todo investimento requer, evidentemente, que a gente faça o bom uso do dinheiro público, com bons projetos, e tem, não vou negar, toda uma questão da burocracia que a gente precisa enfrentar. Desses 26 bilhões, é importante destacar que nós temos 11,7 bilhões já está empenhado em obras realizadas ou custeio esse ano, portanto serão gastos já esse ano. Do restante, nós temos 8,3 bilhões que são recursos que são vinculados, ou está vinculado a algum fundo da educação ou da saúde, né? Ou de uma operação urbana, são recursos vinculados que não são recursos, portanto, livres. E os 6 bilhões da diferença desse total, você está corretíssima, são 26 bilhões, hoje o caixa geral da Prefeitura, é importante a gente poder falar para os ouvintes e destacar esse desmembramento, mas dos 6 bilhões serão usados em investimentos no ano que vem. A gente vai ter um grande investimento na área de mobilidade, na área da habitação. E tem um detalhe, evidentemente, que eu queria colocar como exemplo, né, para não ser aqui muito demorado, mas pega, por exemplo, a habitação. Nós soltamos o edital do Pode Entrar aquisição em julho desse ano, houve uma paralisação, a gente não conseguiu dar continuidade e dentro desse edital eram 40 mil unidades que estivessem em projeto e 5 mil que estivessem prontas. Só as 5 mil prontas, se eu tivesse conseguido adquirir para poder colocar no programa habitacional, seria R$1 bilhão. Então, a gente também teve esse problema com relação à questão da burocracia, das ações dos órgãos de controle, que era para ter sido investida, já era para a gente estar entregando hoje mais 5 mil unidades habitacionais, por exemplo, dentro do contexto que a gente tem. Mas, no resumo geral, é isso, é uma cidade hoje que tem saúde financeira, é uma cidade que tem uma capacidade de investimento, é uma cidade que tem um horizonte para investimento nos próximos 30 anos e que a gente vai dar um outro patamar para a cidade do ponto de vista, principalmente, de mobilidade, de habitação, grande avanço na saúde e na educação.